são muito bem-vindas. Ô, PVC, queria saber mais ou menos qual é a chave desse Botafogo campeão. Nós temos uma prancheta que pode ajudar a gente a explicar isso agora? Vamos ver a prancheta do Sim. PVC. Ótimo! O que é que significa, né? Porque toda vez que termina um campeonato, você vai pensar do ponto de vista tático. Então você vai pensar, pô, nos últimos campeonatos o Palmeiras jogava 4-2-3-1 em 2022, jogou 3-4-1-2 nas últimas rodadas de 2023. Esse Botafogo, ele sempre variou muito entre um 4-4-2 e um 4-2-3-1, por causa da posição do Savarino. O Savarino, ora, é um meia que vem aqui na linha dos três com o Luiz Henrique e com o Almada, ora ele vem jogar junto com o Igor Jesus. Eu prefiro enxergar o Botafogo assim, 4-4-2, disse isso muitas vezes. Mas não quer que o jogo, então, agora é este. Não, não significa necessariamente isso. O jogo tem sido muito mais este. Tem sido jogado muito mais num 3-2-5 quando o time tem a bola. E o Botafogo fez isso. Ora com o Vitinho e o Alex Telles passando por aqui, ora o inverso, o Alex Telles passando, o Vitinho passando e o Alex Telles segurando um pouco aqui, e o Almada vinha para dentro para o Alex Telles funcionar pelo corredor, ou o contrário, com o Luiz Henrique virando segundo atacante e o Vitinho virando ponta. Agora, do ponto de vista da equipe, o que esse time tinha muito marcantemente? Recuperação de bola na intermediária e velocidade. Então, diferentemente de outros campeões brasileiros e pelo mundo, ele não é o time da posse de bola. Não é a posse de bola característica do Botafogo. O Botafogo foi o sétimo em posse de bola. Ontem teve 44% de posse de bola, mas a média do Botafogo no campeonato foi de 52%. É a sétima média apenas. 6 times, entre eles Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, tiveram mais posse de bola e souberam menos o que fazer com a bola. Então a característica é recuperação e velocidade. Foi um time que marcou, foi o terceiro do país em finalizações, o primeiro foi o Palmeiras, foi o oitavo em desarmes, ou seja, ele não dependeu tanto da recuperação, porque ele marcava bem e interceptava para iniciar jogadas de velocidade para frente. Ele foi ele teve 32% de gols de bola parada. Bola parada foi muito importante. 1 a cada 3 gols do Botafogo foram de bola parada, incluindo os pênaltis. 6% de contra-ataque, ou seja, embora ele recupere a bola na intermediária e coloque velocidade, não é o contragolpe, é a partir da recuperação que ele constrói o jogo, não necessariamente contragolpeando. Só 4 dos 59 gols, ou seja, 6%, foram de contragolpe. Contraponto, ele tomou 8 gols só de bola parada e tomou 5 de contra-ataque, ou seja, era um time que era muito difícil de contragolpear, e se você não tomasse cuidado, ele recuperava a bola e usava a velocidade do Luiz Henrique, do Igor Jesus, do Savarino para decidir jogos. Essa é a cara do campeão brasileiro de 2024. Esse time vertical, intenso e que vai sendo campeão, que foi campeão com muitos méritos. Hernan, você chamou? Eu chamei, ontem eu estava lá no Engenhão, né? E assim, percebia no time do São Paulo, por exemplo, assim, era um time desconectado. Essa é a bem verdade. Não era um time concentrado ali, vamos ganhar e tal, vamos ali, vamos vencer. Era um time que primeiro que era um time que não tinha jogado junto, era um time totalmente sem entrosamento, e um time que até começou atacando um pouco mais, mas assim, era um primeiro tempo que foi muito ruim. Porque assim, o Botafogo estava em marcha lenta, o Botafogo estava em câmera lenta e o São Paulo pouco fazia, pouco atacava. E aí, quando deu 30, 35 minutos, que o Botafogo voltou a ser aquele Botafogo, porque o Savarino começou a jogar, porque o Almada começou a fazer lançamentos, o Igor Jesus começou a ser um jogador mais perigoso, mais efetivo na finalização, foi muito tranquilo. O
o Savarino brincou de jogar futebol fazendo gol por cima do Jandrei. E aí o São Paulo começou a sentir isso, né? E aí o Zubeldia fez algumas trocas, colocou a molecada para rodar, fez o gol de empate, e a sensação que eu fiquei é que assim, o Botafogo estava muito satisfeito com o empate, porque já era campeão, pelo resultado do Allianz Parque, inclusive. E aí sai o gol do Gregory, que é aquela coisa de roteiro, né? O Gregory, tudo que aconteceu com ele na Libertadores, de repente ele faz o gol do título no Engenhão. Então, assim, foi um jogo que a sensação que eu tive, estando ali no campo atrás do gol, era que ninguém queria vencer a partida. Era um jogo que já estava ali arrastado. E aí teve o gol do Gregory que acabou botando um fogo, uma pimenta a mais nessa conquista do Botafogo. Mas o jogo em si, bola por bola, ruim demais. Aliás, que história do Gregory, né? Expulso com 30 segundos de jogo na final da Libertadores, fez gols importantes nesse Brasileirão e ontem faz o gol que sela o título do Botafogo. É um Mas, Botafogo com muitas histórias. olha só, Oi, PVC. ele foi herói no jogo contra o Palmeiras, porque fez o gol que abriu o marcador no Allianz. Ele Exato. quase foi vilão contra o River Plate por causa da expulsão. E fez o gol do título no fim. Cara, eu sei que eu sou repetitivo às vezes, mas é muito metáfora da vida. Você você é herói num dia e vilão no outro. E herói de novo. É a jornada do herói. É uma história muito bonita, de fato. Futebol nos ensina muito, né? Bom, a galera tá participando por aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Ian tá sempre com a gente, hein? Ele falou: ó, Botafogo está numa maratona de decisões insana. Não sei se os jogadores terão físico para aguentar mais 3 decisões. O Paulo São cumprimenta a gente, Hernan, ele te elogia aqui. O André faz um trabalho gigante, excelente jornalista, traz matérias tops. Obrigado. Muito bom. E o Henrique diz: Telefogo Intergaláctico, aturem ou surtem. Hoje é dia dos botafoguenses. E o Fábio Grigo, ele diz que o Botafogo vai atropelar o Pachuca. O Anderson, esse time é muito forte fisicamente, jogadores grandes e rápidos. Isso aí. Tem mais gente comentando. Tem uma pergunta sobre o Palmeiras que daqui a pouco eu já jogo pro Hernan. Bom, vamos falar então sobre o segundo colocado, o vice-campeão, já que já falamos aqui do Botafogo, super campeão. O Palmeiras ficou com o vice-campeonato, foi uma despedida ali decepcionante, né? Porque perdeu para o Fluminense em casa, ou seja, nem a parte dele o Palmeiras fez. E agora já planeja o ano de 2025 com alguns fins de ciclo. Renan, você tem informações quentinhas aí sobre Dudu, um ídolo do Palmeiras, que parece que agora, de fato, está se despedindo, está indo para o Cruzeiro, é isso, Renan? É isso. Ontem à noite a gente trouxe essa notícia aqui no All Sport, eu e o Felipe Silva. É o seguinte, o Dudu já estava convicto, né, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos pelo Palmeiras, que não teria, né, que não estava sendo aquele Dudu ídolo. E isso por vários motivos, pela questão da retomada da lesão e pela falta de oportunidades, pela falta de tempo de jogo, né? Ele não conseguiu recuperar a titularidade no Palmeiras, mesmo o Palmeiras jogando num nível abaixo do que normalmente a gente estava acostumado a ver, né? Se o Palmeiras estivesse voando e o Dudu ainda estivesse fisicamente abaixo, tinha ali algo que você poderia falar: poxa, mas realmente o Palmeiras está voando, fica difícil de encaixar o Dudu. Mas o Dudu, de fato, ele estava buscando uma vaga no time titular e isso não estava acontecendo. E o Dudu acabou ficando um pouco impaciente em relação a isso e toda aquela história do Cruzeiro. A própria Leila Pereira aqui no Zona Mista, no meu Zona Mista lá, aqui no UOL, falou o seguinte: ó, não tinha mágoas do Dudu, porém, se tivesse uma proposta que fosse boa para o Dudu, toparia conversar de novo para fazer negócio. O Palmeiras não iria fazer força, como não está fazendo força para segurar o Dudu. Só que o que está acontecendo é que o Dudu vai rescindir o seu contrato. Há uma discussão em curso já de uma rescisão amigável, aquele aperto de mãos, obrigado por tudo. E o Cruzeiro já tem algo engatilhado com o Dudu. Lembrando, parênteses importante, o Santos fez uma proposta para o Dudu, mas o Santos ouviu, já está encaminhado com o Cruzeiro. E vai ser um contrato com o Cruzeiro longo, um contrato de 3 a 4 anos. O que não souberam me especificar as minhas fontes é que se seria 3 com opção de mais 1 ou 4 direto. O que me cravaram vai ser um contrato longo e que isso vai se resolver rápido. Então, Dudu e Cruzeiro estão cada vez mais próximos de um final feliz, algo que não aconteceu na última janela.
Lembrando que Alexandre Matos, mesmo com toda a negociação frustrada na última janela, não ficou com mágoas do Dudu, são amigos. E o Pedrinho Lourenço, que é o dono da SAF Cruzeiro, morre de amores pelo Dudu, sempre quis ter o Dudu no time. Então ele insistiu muito. Foi uma insistência dele, Pedro Lourenço, a contratação do Dudu. Houve o acerto, né? Está caminhando para ter o acerto, mas primeiro o Palmeiras vai rescindir o contrato com o Dudu para ele ficar livre e aí depois assinar esse contrato longo com a Raposa. Ele Uma viajou, informação bem relevante. ele viajou hoje já. Então, a questão da rescisão é a burocracia que os representantes dele vão cuidar. Mas, assim, vai acontecer. Se não for hoje, vai ser breve, né? Ou seja, talvez dependa da assinatura dele, e ele já viajou. Aí você pode fazer um DocSign para assinar digitalmente. Então, quando vai ser, vai depender um pouco da questão burocrática, mas que está definida essa cena. Essa imagem é muito marcante. O Dudu foi depois do jogo para o campo com os seus filhos e com sua esposa. Sentaram no gramado como se estivessem se despedindo. Rezaram, quase que agradecendo pelo período que passaram de sucesso no Palmeiras. E é uma era, cara. O Dudu, assim como... Vou exagerar, mas é verdade. O Dudu, assim como a Ademir da Guia, é uma era. Porque, assim... A era não é Crefisa. O Dudu chegou antes da camisa do Palmeiras ter o anúncio da Crefisa e os títulos começaram com o Dudu. O Dudu fez os 2 gols do título o Fernando Praz fez o gol do título nos pênaltis. É verdade, mas só chegou nos pênaltis porque o Dudu fez 2 gols. O Dudu fez o 2-0, tomou o gol do Ricardo Oliveira e foi para os pênaltis. Mas a conquista da Copa do Brasil, que é a virada do Palmeiras, é o Dudu. E aí você vai ter o Dudu foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2016. O Dudu foi destaque no Brasileiro de 2018. Desses últimos 10 anos, o Dudu só não estava na Libertadores de 2020 porque foi o período do processo dele de separação, da acusação de agressão. Ele foi para o Catar e voltou para o Brasil logo depois. Então ele não participou das finais da Libertadores de 2020, mas ele é campeão da Libertadores de 2020 também. Então são 14 títulos pelo Palmeiras. É uma era, assim como a Ademir da Guia é uma era. Você sabe que no portão de entrada do Clube Social do Palmeiras hoje tem uma foto belíssima do Ademir da Guia, pintada no muro, do Ademir saindo de um treino em 63. Pode mandar fazer outra gravura com o Dudu. E dentro disso que vocês estão falando, o Fute Papo, ele comenta